As crianças inocentes morreram por Cristo, agora seguem o Cordeiro Imaculado e cantam sem cessar: Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Celebramos hoje a festa dos santos inocentes. Aliás, aquelas crianças de 2 anos para baixo que foram martirizadas em Belém e todo o território vizinho por Herodes, em busca pelo rei dos judeus, que segundo o testemunho dos magos do Oriente, tinha acabado de nascer. Nesta Eucaristia, rezemos pelas seguintes intenções: por almas de Maria Odília de Madeiros e família e Celestino Câmara. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que neste dia fostes glorificado, não pelas palavras, mas pelo sangue dos mártires inocentes, fazei que a nossa vida dê testemunho da fé que os nossos lábios professam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, esta é a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo
e vos anunciamos. Deus é luz, e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se caminharmos na luz, como Ele vive na luz, estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a maldade. Se dissermos que não pecamos, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhos, escrevo-vos isto, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos Jesus Cristo, o justo, como advogado junto do Pai. E Ele é a vítima de propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O refrão do Salmo responsorial: o Senhor nos liberta daqueles que nos perseguem. Se o Senhor não estivesse conosco, os homens que se levantaram contra nós ter-nos-iam devorado vivos no furor da sua ira. O Senhor nos liberta daqueles que nos perseguem. As águas ter-nos-iam afogado, a torrente teria passado sobre nós teriam passado as águas impetuosas. O Senhor nos liberta daqueles que nos perseguem. Quebrou-se a armadilha e nós ficamos livres. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor nos liberta daqueles que nos perseguem. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vos louvamos, ó Deus, nós vos bendizemos, Senhor. O exército resplandecente dos mártires canta os falsos louvores. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois de os magos partirem, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe: levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te diga, pois Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se de noite, tomou consigo o menino e sua mãe e partiu para o Egito e ficou lá até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor anunciara pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que fora iludido pelos magos, encheu-se de grande furor e mandou matar em Belém e no seu território todos os meninos de 2 anos ou menos, conforme o tempo que os magos lhe tinham indicado. Cumpriu-se então o que o profeta Jeremias anunciara ao dizer: ouviu-se uma voz em Ramá,
lamentos e gemidos sem fim. Raquel chora seus filhos e não quer ser consolada porque eles já não existem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o nascimento do menino Deus, que é uma indefesa criancinha, frágil, pobre, faz tremer as potestades da terra. Deus, ainda que se faça impotente, frágil, pobre, ainda que se despose da sua glória e majestade, ainda assim impõe a grandeza da sua autoridade e o temor da sua presença aos impérios humanos, ao rei Herodes. Nesta festa dos santos inocentes, mártires, o Senhor chama-nos a reconhecer que fomos feitos para Ele. Por isso, temos de deixar o trono de orgulho, da soberba em que nos colocamos. Deve ser a Deus só, aos seus interesses e à sua vontade só que devemos servir. Que os santos inocentes intercedam por nós e nos ajudem a aceitar que há um só Rei, Jesus Cristo, e um só reinado, o reino de Deus. Também não nos esqueçamos de que o demônio continua a prejudicar e atacar para que nós, os filhos de Deus, caiamos e submetamos às suas provas, às suas tentações. O demônio continua a nos tentar e flagelar com o mal, o pecado. Ora, apenas aquelas que estão em sintonia com Deus, que obedecem à sua palavra e creem verdadeiramente em Jesus, conseguem livrar-se das malícias do demônio. Irmãs e irmãos, celebremos a festa dos santos inocentes, que foram testemunhas de Cristo, não por palavras, mas pelo sangue, e apresentemos ao Senhor as nossas súplicas, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Para que a Santa Igreja, nossa Mãe, caminhe na luz do Deus verdadeiro e anuncie Jesus Cristo aos homens de hoje, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nascimento de Cristo Redentor faça do sangue derramado pelos mártires semente de novos cristãos. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os governos das nações e os cidadãos respeitem e defendam a vida humana desde a conceição até a morte. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus venha em defesa dos mais débeis, extinga a crueldade dos violentos e socorra os que não tenham nome nem voz. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o rosto inocente das crianças
seja espelho onde os homens vejam a Cristo, que os convida a ser santos como Ele é santo. Oremos, irmãos. Ouve-nos, Senhor, para que todos os cristãos cultivem a pureza do coração e pelas obras mostrem a sua fé. Oremos, irmãos. Ouve-nos, Senhor. Escutai, Senhor, as nossas súplicas pelos que tenham de fugir para não serem mortos e pela dor de todos os inocentes. Concedei a paz e a justiça ao mundo inteiro. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, que santificais também as crianças que ainda não podem conhecer-vos. Aceitai os dons dos vossos fiéis e dai-nos a presa de corpo e alma, para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível.
Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que venha em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo, em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Tomás e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de modo particular os seus servos Maria Odília de Madeiros e família e Celestino Câmara, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os santos inocentes, mártires, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Dei-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes todos os nossos convidados para a mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Foram
gatados de entre os homens, como primícias para Deus e para o Cordeiro. Agora seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Oremos. Pai de misericórdia, abri os tesouros da redenção aos fiéis que receberam os santos mistérios nesta festa dos santos inocentes, que ainda sem falar professaram a fé no vosso Filho e foram glorificados pela graça do seu nascimento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Boa continuação de bom Natal.